Nas profundezas geladas do Atlântico Norte repousa um dos maiores mistérios da história, o Titanic. Por décadas, ele permaneceu em silêncio absoluto, até que um drone subaquático registrou imagens impressionantes e perturbadoras, revelando novos detalhes do lendário naufrágio. Se você gosta de explorar mistérios sombrios e descobrir segredos que o mundo insiste em esconder, já se inscreva aqui no Mundo Restrito e ative o sininho para não perder nada. Descida à escuridão. No instante em que o drone avançado atravessou as aberturas do casco do Titanic, parecia que uma porta para outro mundo havia se aberto. O feixe constante de luz das câmeras cortava a escuridão absoluta, revelando lentamente o interior congelado no tempo. Não era apenas um amontoado de ferro enferrujado. Diante das lentes, surgia um navio parado no passado, com detalhes surpreendentemente intactos, mesmo após mais de um século no fundo do mar. O drone, deslizando pelas correntes frias, cruzou uma parte do casco já desmoronada e penetrou nos corredores internos. Vestígios preservados do Titanic. A água gelada e a ausência de oxigênio preservaram partes do navio de uma forma que ninguém imaginava. Nos corredores e salas, ainda era possível distinguir vestígios do luxo de outra época. Embora a madeira já tenha se deteriorado quase por completo e diversas partes tenham cedido, ainda é possível identificar a forma majestosa da estrutura. Os refletores do drone destacaram os contornos dos corrimãos de ferro e alguns detalhes ornamentais que sobreviveram, lembrando os observadores da grandiosidade que um dia o navio ostentou. Em seguida, o equipamento percorreu corredores estreitos, cobertos por camadas de sedimento, alcançando ambientes que jamais haviam sido explorados. Um túmulo no fundo do mar. Para muitos, o Titanic não é apenas um navio afundado. Ele representa um cemitério marítimo, onde mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas naquela noite trágica de 1912. A equipe responsável pela missão tinha plena consciência desse peso histórico e humano, tratando cada imagem com extremo cuidado. Antes de divulgar qualquer material, houve longos debates sobre o que poderia ser mostrado ao público. A grande questão era, até que ponto revelar os registros sem desrespeitar a memória das vítimas. No fim, decidiram liberar apenas trechos selecionados, preservando a dignidade de quem descansa naquele lugar. As imagens do drone oferecem uma visão rara de um espaço que pouquíssimas pessoas já viram, trazendo informações preciosas para historiadores e cientistas sobre o estado atual do navio e o ritmo de sua deterioração. Mas, além da ciência, esses registros nos obrigam a refletir sobre como lidar com locais assim, equilibrando a curiosidade humana com o respeito pela memória dos que ali morreram. O drone subaquático. Se você já se perguntou como a tecnologia consegue alcançar lugares onde nenhum ser humano sobreviveria, o drone que explorou o Titanic é o exemplo perfeito. Ele não é apenas uma câmera acoplada a um cabo, mas sim uma verdadeira obra-prima de engenharia, projetada para enfrentar um dos ambientes mais extremos do planeta. O Titanic repousa a aproximadamente 3.800 metros abaixo da superfície do Atlântico Norte. Nessa profundidade, a pressão equivale a cerca de 380 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. É como se diversas piscinas olímpicas fossem empilhadas umas sobre as outras, esmagando cada centímetro quadrado do equipamento. Qualquer material comum seria destruído instantaneamente. Por isso, o drone é construído com ligas metálicas de altíssima resistência, como o titânio, que impedem que a estrutura dobre ou se rompa. As câmeras ficam protegidas por compartimentos de vidro reforçado ou acrílico grosso, preparados para não trincar nem mesmo sob tamanha pressão. Cada vedação, cada junta e cada encaixe são calculados ao extremo, pois a menor fissura poderia resultar em catástrofe. A escuridão total do fundo do mar impõe outro desafio. Nenhum raio de sol alcança essa profundidade, e por isso o drone carrega potentes refletores de LED, capazes de iluminar corredores, cabines e escadarias inteiras. Mas usar luz debaixo d'água não é tão simples quanto parece. A claridade se dissipa rapidamente entre as partículas suspensas, e se for muito forte, pode levantar sedimentos, criando nuvens que atrapalham a visão. Por isso, os operadores precisam dosar a intensidade para que a imagem seja nítida, sem prejudicar a exploração. Navegando entre os destroços. Manobrar dentro do Titanic é uma tarefa delicadíssima. Após mais de um século,
A estrutura do navio está colapsada em várias áreas, com pedaços soltos que podem ceder a qualquer momento. O drone precisa atravessar corredores tão estreitos que, em alguns pontos, restam apenas poucos metros de espaço livre, evitando arestas afiadas e destroços instáveis. Os drones tradicionais de mar aberto são grandes, pesados e pouco ágeis, mas este modelo foi projetado especificamente para ambientes confinados. Ele é compacto, leve e conta com propulsores estrategicamente posicionados que permitem movimentos precisos para cima, para baixo, de lado e até pairar imóvel no mesmo ponto. Os pilotos, posicionados em uma embarcação na superfície, controlam tudo remotamente por meio de imagens transmitidas em tempo real e dados enviados pelos sensores do equipamento. A experiência é comparável a pilotar um drone aéreo em um labirinto completamente escuro, onde qualquer erro pode destruir tanto o robô quanto partes frágeis do navio. As câmeras utilizadas estão muito além de modelos comuns. Elas gravam em ultra alta definição, permitindo identificar detalhes minúsculos, como inscrições em etiquetas de bagagens ou a textura de uma cadeira de madeira. Alguns drones ainda carregam câmeras estereoscópicas e scanners a laser, capazes de criar mapas tridimensionais precisos dos compartimentos internos. Esses modelos digitais permitem que especialistas caminhem virtualmente pelo Titanic, analisando sua condição sem tocar fisicamente no naufrágio e acompanhando ano após ano as mudanças provocadas pelo tempo. Diferentemente dos veículos autônomos, esse drone permanece ligado a um cabo extremamente resistente que cumpre duas funções cruciais: fornece energia contínua e transmite todos os dados coletados em tempo real. A essa profundidade, um ser humano não teria chance de sobrevivência. A pressão esmagaria qualquer traje de mergulho, a escuridão é absoluta e a água gelada impossibilita qualquer operação manual. Submersíveis tripulados até existem, mas são caros, volumosos e incapazes de acessar os corredores estreitos como um drone consegue. Assim, a tecnologia se mostra a opção mais segura, precisa e econômica para explorar as entranhas do naufrágio. Mapeando o cemitério submarino. Graças ao acesso sem precedentes e à tecnologia de ponta, os pesquisadores conseguiram aprender muito mais sobre o Titanic do que em todas as expedições anteriores. Não se trata apenas de observar a parte externa do navio, mas de compreender seu interior em detalhes impressionantes, o que vem transformando a forma como entendemos o desastre e suas consequências. Um dos maiores avanços foi a possibilidade de explorar áreas do navio que jamais haviam sido visitadas. O Titanic não está inteiro repousando no fundo do mar. Ao longo das décadas, a estrutura se deslocou, quebrou-se e colapsou em diversos pontos. Muitas seções eram consideradas inacessíveis, perigosas ou estreitas demais para os equipamentos usados em missões anteriores. Com seu tamanho reduzido e sua manobrabilidade, o drone conseguiu atravessar passagens e alcançar salas preservadas desde a madrugada de 1912. Esses novos espaços revelaram detalhes preciosos sobre como o navio foi construído, como ele se partiu e como vem se transformando sob as águas. Durante muito tempo, os estudiosos dependiam de plantas originais e de observações externas para compreender o layout do Titanic. Agora, com mapas tridimensionais em altíssima resolução, gerados pelas câmeras do drone, os especialistas podem atualizar esses esquemas com dados atuais e fidedignos. As descobertas trouxeram respostas surpreendentes. Salas que antes se imaginavam intactas estavam em ruínas, enquanto outras áreas resistiram melhor do que se acreditava. Entre as imagens mais impactantes estão os inúmeros objetos pessoais preservados. Malas, roupas, louças, móveis e até utensílios de cozinha. Esses itens cotidianos lembram que o Titanic não era apenas um navio, mas uma pequena cidade flutuante habitada por pessoas reais. Alguns achados chamaram a atenção por estarem fora do lugar esperado, como um conjunto de bagagens empilhadas em um corredor, provavelmente arrastadas pela água, ou uma garrafa de vinho quebrada, ainda vedada com rolha, encontrada em um antigo salão de refeições. Esses detalhes oferecem pistas sobre a confusão e a violência do naufrágio. Curiosamente, materiais orgânicos como madeira, tecidos e até couro resistiram melhor do que o ferro corroído. Isso se deve às baixas temperaturas e à falta de oxigênio naquela profundidade, que dificultam a ação de bactérias e outros organismos. O drone chegou a registrar tecidos quase intactos, ainda pendendo de móveis, como se o tempo tivesse parado. O efeito
é o de um museu fantasmagórico, suspenso nas águas escuras, mas a deterioração avança sem trégua. Partes da estrutura continuam desabando, enquanto colônias de micro-organismos e animais marinhos se espalham pelo casco. Graças ao mapeamento 3D, os cientistas conseguem acompanhar a velocidade dessas transformações, identificando quais áreas correm maior risco de desaparecer primeiro. É uma corrida contra o tempo. O Titanic está se desfazendo diante dos nossos olhos, lentamente consumido pelo oceano. Além dos aspectos físicos, o estado atual do navio conta uma história mais ampla, a do desastre em si e da forma como o mar reivindicou aquela tragédia. O modo como objetos se espalharam ou permaneceram no lugar ajuda a reconstituir os momentos finais, revelando tanto a desordem da evacuação quanto o lento processo de degradação ao longo das décadas. O Titanic não é apenas um capítulo do passado, é um cenário vivo em transformação, cuja narrativa continua a se desenrolar no fundo do Atlântico. O lado humano da exploração. Quando se fala em explorar o Titanic, é fácil se deixar levar pela emoção da descoberta, pela tecnologia avançada ou pelo fascínio histórico, mas por trás disso existe uma realidade muito mais delicada. O Titanic é também um cemitério. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela tragédia, e muitas ainda permanecem nos destroços, transformando o naufrágio em um espaço de memória e luto. Essa consciência pesou sobre cada etapa da missão mais recente com o drone. A equipe sabia que não estava apenas investigando um objeto ou estudando um fenômeno, mas entrando em um local sagrado. Antes mesmo de acionar o equipamento, longas conversas foram realizadas sobre os limites éticos da expedição. Até que ponto seria correto mexer nos destroços? Que imagens deveriam ou não ser divulgadas? Como conciliar a busca pelo conhecimento com o respeito devido às vítimas? Uma das maiores controvérsias girou em torno do registro de uma figura com formato humano encontrada sob os escombros de uma sala. Os pesquisadores discutiram intensamente se deveriam compartilhar essa imagem. De um lado, havia o valor histórico e emocional do registro, que lembrava de forma marcante o preço humano da tragédia. De outro, havia o risco de que a divulgação fosse encarada como um ato invasivo ou desrespeitoso, semelhante a exibir um túmulo para o público. A decisão final foi divulgar apenas imagens selecionadas, acompanhadas de explicações que destacavam o respeito e a lembrança dos que se foram. Esse cuidado reforça um dilema constante na arqueologia subaquática. Como tratar naufrágios que também são túmulos imemoriais? Outro desafio ético é o impacto físico das explorações. Mesmo drones delicados podem, inadvertidamente, acelerar a degradação do navio. Um simples toque em uma parede corroída ou a movimentação de sedimentos pode fragilizar ainda mais estruturas que já estão por um fio. Por isso, especialistas monitoram cuidadosamente cada missão, para garantir que a busca por conhecimento não acabe destruindo o que se deseja preservar. O aspecto emocional também pesa para as famílias das vítimas e para o público em geral. Muitos descendentes sentem uma mistura de dor e conexão ao ver os objetos de seus antepassados ainda no fundo do mar. Já outros consideram angustiante que o local seja explorado como se fosse uma profanação de um espaço de descanso. Além disso, o Titanic carrega um simbolismo cultural poderoso. Ele se tornou um ícone das ambições e falhas humanas, representando tanto o orgulho da engenharia quanto as desigualdades sociais que marcaram a tragédia. Cada nova imagem compartilhada não é apenas um documento histórico, mas também uma peça que molda a memória coletiva da catástrofe. Explorar o Titanic nos obriga a refletir sobre temas maiores. Como devemos lidar com lugares de sofrimento? É possível aprender com a história sem transformar o passado em espetáculo? A missão com o drone mostrou que existe, sim, um caminho de equilíbrio, onde a tecnologia abre portas para o conhecimento sem apagar a dignidade daqueles que perderam a vida. O lado humano da exploração deixa claro que o Titanic não é apenas um amontoado de ferro enferrujado e relíquias antigas. Ele é um testemunho silencioso de sonhos interrompidos, vidas perdidas e lições ainda atuais. Cada mergulho carrega consigo essa responsabilidade, lembrando que a história não é feita só de destroços, mas de pessoas. Como as novas imagens estão reescrevendo a história do Titanic.
Por mais de um século, a história do Titanic foi repetida em livros, documentários, museus e até em filmes que marcaram gerações. Pensávamos já conhecer cada detalhe do naufrágio, mas as imagens recentes captadas pelo drone estão desmontando velhas certezas e adicionando novas camadas a essa narrativa. Uma das maiores revelações veio ao observar como os interiores do navio resistiram ou não ao tempo. Até agora, historiadores baseavam-se em relatos de sobreviventes e nos projetos originais da embarcação. Mas a realidade encontrada no fundo do oceano se mostrou bem mais complexa. Espaços que acreditava-se totalmente destruídos ainda mantêm partes de pé, enquanto áreas menores, que se julgavam mais resistentes, ruíram por completo. Esses achados modificam a compreensão sobre como o Titanic se quebrou durante o naufrágio. Algumas partes do casco parecem ter suportado a pressão por mais tempo do que se pensava, influenciando diretamente no modo como o navio se partiu ao afundar. Essas informações podem até levar a revisões nas análises de engenharia do desastre, ajudando a traçar um retrato mais preciso das forças que atuaram naquela madrugada. Outro aspecto importante são os objetos deixados para trás. Malas, roupas e utensílios encontrados em corredores e cabines contam histórias silenciosas dos últimos instantes de passageiros e tripulantes. Uma fileira de bagagens em um corredor, por exemplo, sugere movimentos desesperados para salvar pertences, ou talvez um abandono às pressas no momento da evacuação. O drone também revelou áreas menos conhecidas, como os aposentos da tripulação e depósitos, que raramente aparecem nas narrativas populares. Esses registros lançam luz sobre o cotidiano dos trabalhadores que mantinham a embarcação funcionando, mostrando que o Titanic não era apenas palco da vida luxuosa da primeira classe, mas também de centenas de pessoas comuns com rotinas difíceis e pouco lembradas. As imagens escancaram ainda a fragilidade atual do naufrágio. O processo de deterioração, agora claramente visível, reacende debates sobre a necessidade de preservar o que resta. Alguns especialistas defendem que tudo deve ser registrado rapidamente, antes que se perca para sempre. Outros alertam que explorações excessivas podem acelerar a destruição. Essa discussão está moldando novas políticas para futuras expedições. Talvez o impacto mais marcante das novas imagens seja reacender o interesse público pela tragédia. O Titanic volta a ocupar o centro de conversas sobre segurança, desigualdade social e resistência humana diante do infortúnio. Cada descoberta torna o episódio mais próximo, mais palpável, menos distante no tempo. Esse material filmado não é apenas um espetáculo visual. É uma ferramenta que ajuda a recontar a história com mais precisão e humanidade, desfazendo mitos e revelando verdades esquecidas. A cada mergulho, o Titanic se mostra não como um evento encerrado, mas como uma narrativa em constante transformação, esperando sempre pela próxima revelação. O que o futuro reserva para a exploração do Titanic? A mais recente missão com o drone abriu portas inéditas, mas também levantou novas perguntas sobre o que está por vir. Com a tecnologia avançando em ritmo acelerado e nosso conhecimento sobre o naufrágio se aprofundando, o futuro da exploração do Titanic promete ser ainda mais surpreendente e desafiador. Um dos focos principais será o mapeamento detalhado e o monitoramento constante. O navio está frágil e em transformação contínua, o que exige acompanhamento preciso. Futuras gerações de drones devem ser ainda menores, mais resistentes e inteligentes, capazes de atravessar passagens estreitas com menos risco de colisão ou danos. O avanço das imagens também terá papel fundamental. Câmeras de altíssima resolução, sonares de última geração e até tecnologias de realidade virtual vão permitir que cientistas e o público visitem o Titanic de maneira imersiva, explorando cada detalhe como se estivessem dentro do navio. A conservação se tornará prioridade. Pesquisadores já discutem métodos para retardar a corrosão e proteger peças frágeis. Há quem proponha a criação de museus subaquáticos ou estruturas de proteção que possam estabilizar partes do naufrágio sem interferir no ambiente natural. Outro ponto inevitável será a colaboração internacional. O Titanic repousa em águas internacionais
e sua preservação interessa a diversos países, instituições e até descendentes das vítimas. Explorações futuras certamente envolverão parcerias entre governos, cientistas, historiadores e famílias em busca de equilíbrio entre curiosidade e respeito. As questões éticas também permanecerão no centro das atenções. O limite entre exploração e exploração comercial é tênue, principalmente diante do grande interesse público. Afinal, a quem pertence o Titanic? Quem tem autoridade para decidir o que deve ser explorado ou preservado? Essas perguntas ainda não têm resposta clara, mas vão orientar cada passo das próximas missões. Uma coisa é certa: a história do Titanic está longe de acabar. A cada nova descoberta, não apenas aprendemos mais sobre a tragédia, mas também reforçamos nossa conexão com um passado que continua a ecoar. O navio permanece como símbolo da ambição humana, de seus erros, de sua dor, mas também da capacidade de lembrar e refletir. As próximas expedições não vão apenas revelar objetos ou compartimentos escondidos, mas fortalecer o elo entre a memória coletiva e um dos maiores desastres marítimos de todos os tempos. O que o drone mostrou até agora é só o começo. Ainda existe muito a ser revelado nas profundezas do Atlântico, do inafundável ao cemitério submarino. A trajetória do Titanic há mais de um século fascina o mundo inteiro. É uma história grandiosa e trágica, marcada pela ambição, pelo avanço tecnológico e por um erro humano que custou milhares de vidas. O navio partiu de Southampton em 10 de abril de 1912, sendo considerado na época a maior e mais luxuosa embarcação já construída. Anunciado como inafundável, trazia o que havia de mais moderno em engenharia naval, prometendo uma travessia transatlântica sem precedentes, tanto para milionários em cabines luxuosas quanto para imigrantes em busca de uma nova vida. Seu interior era um espetáculo à parte. Salões requintados, refeições sofisticadas e um nível de conforto inédito. Porém, na noite de 14 de abril, ao cruzar as águas geladas do Atlântico Norte, o Titanic colidiu com um iceberg. O impacto rompeu diversos compartimentos do casco, selando o destino do navio. Durante horas de desespero, a embarcação afundou lentamente, levando consigo mais de 1.500 vidas para as profundezas. O naufrágio permaneceu invisível ao mundo por décadas, oculto a cerca de 3.800 metros da superfície. Apenas em 1985, durante uma expedição franco-americana liderada por Robert Ballard, os destroços foram finalmente encontrados. Essa descoberta reacendeu o fascínio global pelo Titanic e deu início a uma nova era de explorações, voltadas tanto a entender os últimos momentos da embarcação quanto a analisar sua lenta deterioração. Com os avanços da tecnologia subaquática, hoje é possível entrar em lugares outrora inacessíveis do navio. O drone mais recente trouxe imagens inéditas que não apenas ampliam nosso conhecimento, mas também nos colocam frente a frente com um cenário assombroso. Imagine um equipamento do tamanho de uma pequena mala atravessando corredores escuros, onde um dia ecoaram vozes e passos, passando por cabines onde famílias dormiam, por salões que já tiveram lustres brilhando. As câmeras mostram um interior dominado pela corrosão, estruturas metálicas enfraquecidas, móveis tombados, fragmentos de vidro refletindo a luz artificial e, em meio a isso, objetos pessoais deixados para trás, malas, sapatos e roupas desbotadas. Esses vestígios silenciosos reforçam a dimensão humana da tragédia. O terror não está em criaturas marinhas ou lendas sobrenaturais, mas na dura lembrança de que aquele local é um mausoléu. As imagens revelam um navio consumido pelo tempo, mas ainda repleto de memórias que sobreviveram às águas. É como olhar por uma janela para dentro de um pesadelo suspenso nas profundezas. Mais do que mostrar a destruição, o drone evidenciou o quanto o naufrágio está vulnerável. Estruturas desabam lentamente, enferrujadas e corroídas por bactérias que literalmente devoram o casco. A cada nova missão, cientistas e historiadores correm contra o tempo para registrar cada detalhe antes que se perca para sempre. E, acima de tudo, essas expedições levantam um dilema. Até onde devemos avançar? Até que ponto a curiosidade pode se sobrepor ao respeito? O Titanic, mais que um destroço, é um memorial sagrado para milhares de vidas interrompidas. O poder assustador dessas imagens está exatamente nessa dualidade.
uma fonte incomparável de conhecimento e, ao mesmo tempo, um lembrete solene da fragilidade humana. O Titanic pode estar em silêncio sob as águas, mas sua presença ecoa até hoje, nos lembrando que algumas histórias nunca desaparecem, apenas aguardam para ser redescobertas. Se você quer continuar explorando segredos ocultos e mistérios perturbadores, deixe seu like e inscreva-se no Mundo Restrito. Te encontro em um dos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Até lá, e lembre-se, nem tudo o que está escondido permanece esquecido.